Eu sempre tive curiosidade. Se é tudo aço, por que alguns são duros e outros macios? Por que alguns são quebradiços e outros resistentes? E por que, ao fabricar arcos ou peças de metal, às vezes é preciso mergulhá-los rapidamente na água para resfriá-los? Só depois de entender esse princípio a fundo, descobri que há muita coisa por trás disso. Se o aço é duro ou macio, quebradiço ou resistente, depende de dois fatores naturais e de uma variável importante adquirida depois. O primeiro fator natural é o teor de carbono. Ele determina diretamente as propriedades do aço. Basicamente, o aço é uma liga de ferro e carbono. Quanto maior o teor de carbono, mais duro e resistente ao desgaste será o aço. Mas também ficará mais quebradiço. Quanto menor o teor de carbono, mais macio será o aço. Sua tenacidade será maior e ele terá menos chance de quebrar. Mas sua dureza e resistência ao desgaste diminuem bastante. Esse é o chamado aço carbono comum. O segundo fator natural são os elementos de liga-pau. Adicionar elementos como manganês, níquel, cromo e outros ao aço carbono é possível superar a limitação de que um aço duro costuma ser quebradiço e um aço resistente costuma ser mais macio. Assim, o aço consegue reunir resistência e tenacidade ao mesmo tempo. Esse é o principal motivo pelo qual o desempenho do aço liga é muito superior ao do aço carbono comum. Além desses dois fatores ligados ao material, o fator adquirido mais importante e mais controlável é o tratamento térmico. Por exemplo, estas três peças de aço, elas têm exatamente a mesma composição química, mas a primeira é macia e tem boa ductilidade. A segunda é muito dura, mas extremamente quebradiça. A terceira reúne resistência e tenacidade ao mesmo tempo. A diferença entre elas está apenas no tratamento térmico que receberam. Agora vamos ver como isso acontece. Primeiro, vamos falar das mudanças na estrutura microscópica do ferro durante o aquecimento. Em temperatura ambiente, os átomos de ferro estão organizados em uma estrutura cúbica de corpo centrado. Essa estrutura é chamada de ferrita. Quando a temperatura ultrapassa aproximadamente 912 degrees Celsius, a forma como os átomos estão organizados muda completamente. Ela passa para uma estrutura cúbica de faces centradas, mais compacta. Essa estrutura em alta temperatura é chamada de austenita. A austenita é justamente essa forma do aço em alta temperatura. Ela tem estrutura uniforme, alta plasticidade e é muito macia. Os átomos de carbono ficam distribuídos de forma uniforme em seu interior. Estrutura todo o tratamento térmico começa a partir da austenita. O desempenho final depende totalmente da velocidade de resfriamento. O primeiro tratamento térmico é o recozimento. Primeiro o aço é aquecido até formar a austenita. Depois é colocado dentro do forno e resfriado lentamente junto com ele. Como o resfriamento é muito lento, os átomos de carbono têm tempo suficiente para sair lentamente e se reorganizar. No final, formam uma estrutura em camadas alternadas de ferrita e cementita. Como a distância entre essas camadas é grande, essa estrutura é chamada de perlita grossa. Esse tipo de aço tem baixa dureza, boa plasticidade e boa tenacidade. Não possui grandes tensões internas. É muito indicado para dobramento, conformação e usinagem. O segundo tratamento térmico é a normalização. Também começa aquecendo o aço até formar a austenita, mas, em vez de deixá-lo no forno, ele é retirado e resfriado, naturalmente ao ar. A velocidade de resfriamento é muito maior do que no recozimento. Os átomos de carbono se reorganizam mais rapidamente. Eles não conseguem formar camadas grossas. No final, forma-se a perlita fina. Como essa perlita é mais refinada, o aço normalizado possui maior resistência e dureza do que o aço recozido. Ao mesmo tempo, sua tenacidade continua boa. O desempenho geral fica equilibrado. Esse tratamento é usado para melhorar a estrutura do aço, refinar os grãos e eliminar defeitos do material. Muitas peças mecânicas comuns passam por normalização. O terceiro tratamento térmico é a têmpera. Ela é a principal etapa para endurecer o aço. O aço, em estado de austenita, é mergulhado diretamente em água, óleo ou outro líquido de têmpera. O resfriamento acontece de forma extremamente rápida. Como resultado, os átomos de carbono não têm tempo para sair, nem para se reorganizar. Eles ficam presos à força dentro da estrutura cristalina. Essa estrutura, com excesso de carbono e grande deformação interna, é chamada de martensita. Ela representa o nível máximo de dureza que o
o aço pode atingir. Quando a martensita é formada, a dureza e a resistência ao desgaste aumentam ao máximo, mas o preço é evidente. Ela é extremamente quebradiça. As tensões internas são muito altas. Um pequeno impacto pode causar lascas ou até a quebra da peça. Por isso, uma peça temperada nunca deve ser usada diretamente. Ela precisa passar pelo revenimento. O revenimento é a etapa final. Consiste em aquecer novamente o aço temperado até uma temperatura baixa, média ou alta, mantê-lo nessa temperatura por um tempo e depois resfriá-lo. A temperatura do revenimento determina a estrutura e as propriedades finais. Os átomos de carbono que estavam presos na estrutura cristalina começam a sair lentamente. Eles se combinam novamente com o ferro, formando pequenas partículas de cementita. As tensões internas da martensita vão sendo aliviadas aos poucos. Ela começa a se transformar gradualmente em ferrita. No final, forma-se a martensita revenida. O revenimento aumenta muito a ductilidade e a tenacidade do aço. Ao mesmo tempo, mantém a maior parte da dureza e da resistência. Esse é o chamado aço endurecido. Esses são os 4 principais tratamentos térmicos dos metais. Mas você sabe por que muitas peças, como engrenagens, guias e virabrequins, recebem endurecimento apenas na superfície? Quais são os métodos de endurecimento superficial? E quais são suas vantagens? Isso fica para o próximo vídeo.